Muito bom dia a todos, a paz do Senhor, que a paz e a graça de nosso Jesus estejam com todos nessa segunda-feira maravilhosa, um recomeço, né? As nossas atividades em nome de Jesus. Hoje nós estamos no Café e Palavra, né? E o tema é o jovem lunático. É uma passagem muito interessante e eu peço que você fique conosco em nome de Jesus para que até o fim nós possamos entender essa narrativa no Evangelho de Marcos, o Evangelho expositivo. Muito bem, hoje nós vamos tratar do texto que está em Marcos capítulo 9, vamos lá procurar, Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. É um texto razoavelmente grande, então nós vamos ler um único versículo, mas nós vamos fazer um apanhado, já que nós temos poucos minutos para meditarmos nesse texto, né? Do 14 ao 29, do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. Muito bem, vamos ler o capítulo 9 de Marcos, o versículo 23 e 24. 23 e 24, do Evangelho de Marcos, capítulo 9, que diz assim, olha: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Muito bem, este é o jovem lunático, a cura do jovem lunático. Na verdade, o pai o chama do seu filho lunático, mas nós vamos entender muito bem nesse texto o que estava acontecendo. E neste momento eu peço para que você, de posse da sua Bíblia, se você estiver na sua casa ou no seu trabalho, possa pegar a Bíblia. Se estiver dirigindo, obviamente, você não consegue fazer isso e nem pode. Mas vamos orar juntos para que Deus venha nos dar graça, misericórdia, para que juntos nós possamos entender desta passagem em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, esta é a minha Bíblia, ela é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é semente e o meu coração, pelo teu Espírito Santo, é terra fértil. Planta em mim, Senhor, a tua palavra, para que possa crescer uma fé genuína, e a fé genuína apontar para as obras, e as obras que são frutos, Senhor, e esses frutos possam crescer e permanecer na tua presença, em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos. O jovem lunático. Antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero dizer que esse nome jovem lunático vem justamente porque algumas pessoas daquela época, da época de Jesus, entendiam que as desordens mentais, os distúrbios, eram causados pela lua, né? Com certeza você já ouviu alguém dizer assim, olha, tal pessoa está no mundo da lua, né? Está fora da sua consciência, está distraído, tal pessoa está no mundo da lua. Existe até um grupo infantil, há muitos anos atrás, que falava isso, né? No mundo da lua, né? Então, assim, é um termo usado como sinônimo de uma desordem mental, de uma falta de consciência. Então, esta passagem aqui, ela vai dizer, tem esse título, o jovem lunático, mas na verdade nós vamos entender que não é só isso. Tem muito mais que isso, muito mais do que isso causando esse estado nesse jovem, né? Eu digo isso porque no Evangelho de Marcos, capítulo 17, 14, porque essa mesma história é contada em Marcos, em Mateus e em Lucas. E como eu citei, aliás, eu citei Marcos, mas é Mateus. Mateus, capítulo 17 e versículo 14,
o pai vai chamar de meu filho lunático, né? O pai entendia que aquele menino tinha certos problemas mentais e por isso que ele está ali à presença de Jesus atrás de uma cura. Mas não foi tão simples assim. Preste atenção comigo e vamos discorrer nesse texto para ver o que está acontecendo à luz da palavra de Deus. Começamos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14, dizendo assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Lembra que Jesus havia estado no Monte da Transfiguração com João, Pedro e Tiago. Havia se transfigurado ali, Elias e Moisés também apareceram naquele local e a voz de Deus soou, né, ou retumbou naquele lugar, uma voz poderosa dizendo: Este é o meu Filho amado em quem eu comprazo, falando de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Ao descer do monte, havia uma confusão ali. Lembra que só subiram 3 apóstolos com Jesus. Os outros 9 ficaram lá com a multidão. Então, quando Jesus retorna com esses 3 apóstolos, havia uma discussão, uma disputa entre os escribas. O Evangelho de Marcos registra que os escribas disputavam com eles. Havia uma discussão entre os apóstolos de Jesus e os escribas. 15. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudavam. Veja que estão discutindo com os apóstolos, possivelmente os 9 apóstolos que não tinham ido ao Monte da Transfiguração. Então, estão discutindo com ele. Ao ver Jesus chegar, né, depois do monte, depois de descer do monte, toda a multidão foi lá saudar e correndo até Jesus o saudaram. 16 diz assim: Jesus faz a seguinte pergunta, e perguntou aos escribas, esses mesmos que estavam discutindo com seus discípulos: que é que discutis com eles? Por que você está discutindo com ele? Não é interessante, irmãos, que o cuidado que Jesus tinha com a sua equipe, né, os seus apóstolos, é o mesmo cuidado que Jesus tem com a nossa vida hoje. Jesus, imediatamente, vendo aquela discussão se vira ou se direciona para os escribas e faz essa pergunta: que é que discutis com eles? Olha aí. E um da multidão respondendo disse. Jesus pergunta aos escribas. O evangelista Marcos registra aqui que um da multidão respondeu. Veja assim, ó. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. Trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. É interessante aqui que lá em Marcos ele diz que o filho dele é lunático e aqui é um espírito imundo. E essas duas coisas podem interagir realmente, né? O espírito imundo, na sua possessão, pode fazer com que a pessoa pareça realmente ter esse transtorno, né? Ter essa dificuldade. E essa pessoa da multidão que não estava entre os escribas era o pai desse jovem, né? Pai, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Bom, aqui algumas coisas importantes. No Evangelho de Lucas, que é um médico, né, tem uma visão mais astuta em relação aos acontecimentos dos evangelhos, Lucas vai dizer que este era o único filho deste homem. Este homem possuía um único filho e este filho estava possesso, tendo problemas até aparentes de transtornos mentais. Veja aqui, ó. Este, onde quer que o apanha, o espírito imundo, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, fica arranjando os dentes, vai secando. Então tem essa característica. Mas olha que interessante, este pai diz que levou os seus meninos, o seu único filho, aos 9 apóstolos, e eles não puderam expulsar. Agora fica a pergunta: por que será que esses apóstolos não conseguiram expulsar
o demônio ou a possessão deste jovem? Lembra que eles já haviam sido enviados por Jesus mesmo às aldeias para pregar e expulsar demônios e realizar curas. Isso eles fizeram. Mas fica a pergunta, pense comigo, se eles já haviam feito isso, e Deus e Jesus já havia delegado sobre eles este poder, por que neste momento estes 9 apóstolos não conseguiram expulsar esse espírito imundo? Vamos entender por quê? 19. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, Jesus, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus olha bem e não fala só para os apóstolos, fala para todos que estão ali, ó geração incrédula. Por quê, irmãos? Porque a fé é um mecanismo dos mais importantes que Deus nos deu. A fé é o firme, está lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é crer naquilo que eu não vejo. Fé é crer naquilo que eu ainda não recebi, mas pela fé eu creio que Deus tem enviado sobre a minha vida. Isso que é fé. Isso é muito importante nós entendermos. Né? No livro de 2 Coríntios, Paulo vai escrever assim: porque nós não vivemos de vista, mas nós vivemos de fé. Nós não vivemos só de ver, nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Daqui Jesus vai falar sobre a fé, e uma fé genuína. Essa fé que nós pedimos a Deus toda manhã no Café e Palavra, uma fé genuína que aponta para as obras, que são frutos, que os frutos cresçam e permaneçam. A fé é muito interessante. Na verdade, aqui nós vamos entender uma coisa muito importante no versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Quando este jovem, este menino, cai possesso pelo espírito imundo, Jesus poderia exatamente naquele momento falar assim: sai dele, e ele seria como todos os outros milagres, porque havia virtude e poder em Jesus Cristo, como ainda há. Mas Jesus abre um diálogo com seu pai, e o diálogo foi esse. 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Veja que Jesus, se nós pensarmos isso como uma cena de teatro, uma história, e é uma narrativa, na verdade, você observando, você vai... Imagina você, junto com aquela multidão, observando isso. Por que Jesus não se dirigiu somente ao menino para a cura? Jesus se dirige ao Pai. Isso nos dá uma grande pista, uma grande elucidação daquela pergunta que foi feita. Por que os apóstolos não conseguiam expulsar aquele espírito imundo? Jesus está já iniciando, nos dando a resposta. Jesus se dirige ao Pai, não ao menino. Veja que Jesus diz assim, no 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus não se dirige para o menino, abre um diálogo com o pai. Olha que interessante, o menino está lá espumando no chão, se retorcendo, possesso. Jesus deixa esse menino momentaneamente e abre um diálogo com o pai. É aqui a resposta da pergunta que eu havia feito. Por que os apóstolos não conseguiram expulsar este espírito imundo? Porque o foco deles estava no lugar errado. É isso que nós temos que observar nesse texto. O problema do menino não estava só no menino. O que não possibilitava aquele jovem ser curado não estava no jovem. Estava no pai. Estava no pai. Porque Jesus deixa esse menino sozinho ali, espumando no chão, retorcendo, e começa a abrir um diálogo com o pai. Porque Jesus
Jesus, claro, Jesus é Jesus, é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele direciona a sua voz, a sua pessoa para o problema. E o problema não era o menino, era o pai. Porque ele diz assim, no 23, se tu podes crer, se tu, falando com o pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos analisar essa frase? Há uma condição aqui. Tudo é possível, com a seguinte condição, aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível. Jesus coloca uma condição aqui. Por quê, irmãos? Porque a fé é a chave da vitória. Sem fé, nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele exista. Não receber o Filho é não receber o Pai. Aliás, nós só entramos na presença do Pai eterno, do Abba Pai, pelo Filho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus nos deu acesso ao Pai. A carta de 1 João diz assim, que aquele que recebe, aquele que ama o Pai, ama o Filho, e o que ama o Filho também ama o Pai. É impossível crer em Deus, se achegar a Deus, sem crer em Jesus. Jesus é a nossa condição, porque Ele pagou o alto preço na cruz por mim e por você que está nos acompanhando. Então, os apóstolos estavam com foco errado. Os apóstolos estavam fazendo certo com foco errado. Eles estavam sendo eficientes. Porventura já tinham orado, já tinham intercedido, mas eles foram só eficientes. Agora, Jesus foi eficaz. Por isso que a Bíblia sempre relata e sempre traz a palavra eficaz e nunca eficiente. Porque eficaz é acertar como o todo. E Jesus é eficaz. Jesus é a nossa eficácia. Então Jesus olha para este homem e vê que a incredulidade do pai do menino não fazia com que o menino recebesse a cura ou a libertação dessa possessão. Era a incredulidade do pai que estava atrapalhando tudo. Por quê, irmãos? É um mecanismo muito importante que Deus nos ensina. Para Deus, tudo deve honrar e glorificar a Deus. Bom, muito bem. Se eu peço para alguém, se esse pai pede para os apóstolos expulsar esse demônio, mas ele não crê naquilo que está acontecendo, ele vai dizer, não, o menino se curou sozinho, ou enfim, foi natural, foi a natureza. Não, Deus não divide ou reparte a sua glória. Para que a glória de Deus seja exaltada, a nossa vida precisa apontar para Deus e reconhecê-lo como onipotente Deus, todo-poderoso sobre a nossa vida. Então, irmãos, veja que Jesus vai no cerne da questão, vai no âmago da questão. O problema está na incredulidade do pai. Incredulidade do pai. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. 24. Quando Jesus disse assim para o pai, se tu podes crer, tudo é possível que crê, Deus trabalhou e fez um milagre, não no menino, fez um milagre no coração do pai. É aí que era o problema. E diz assim, 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, que cena linda e maravilhosa. O coração desse pai foi curado. A incredulidade deu lugar para uma fé genuína. Agora ele crê que ele está diante do Filho Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora o Pai está transformado, e ele em lágrimas, na presença de todos, e principalmente na presença de Jesus, ele diz assim, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vê onde está o problema? O próprio pai está confessando a sua incredulidade. Não há milagres onde há incredulidade. Não há maravilhas onde não se crê. Esse pai
tinha uma incredulidade encrustada no seu coração. E é aí que Jesus está trabalhando. Lembra a primeira pregação de Jesus? Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Este homem se arrepende e diz para Jesus assim: ajuda a minha incredulidade, tira a minha incredulidade. Ele está se arrependendo. E Jesus vai dizer, Jesus vai dizer que tudo é possível ao que crê. E lembra a pregação de Jesus em Marcos 1, 15? Crede no Evangelho. Quando esse homem declara, se arrependendo e declarando que ele era um incrédulo, chorando as lágrimas, pedindo a Deus que ele fosse curado, Jesus, no 25, diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. A cura do menino só foi possível quando o pai deixou a incredulidade. Isso é o que o texto diz. Isso é o que o texto diz sobre esta cura. Daqui a pouco nós vamos entrar na nossa aplicação pessoal. Na nossa aplicação pessoal. E isso é importante. Como é importante conhecer as Sagradas Escrituras. E continua o texto. 26. E ele, o espírito imundo, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. A possessão desse menino era tão forte, mas tão forte, que o espírito imundo, quando saiu do corpo deste menino, ele foi tido até como morto. Muitos pensavam que ele estava morto. Mas Jesus sempre tem um milagre completo, ok? Jesus agora. No 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E ele se levantou. No 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? 29, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Interessante que aqui Jesus não está criando uma condição para os milagres e para a cura dos endemoniados. Jejum e oração. Jejum e oração, assim como o foco da cura do menino estava num pai, o foco de jejum e oração é exatamente a comunhão com Deus, com Jesus, através de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia todos os dias, quando nós oramos, meditamos nas coisas que Deus tem feito sobre a nossa vida, nós estamos em comunhão, assim como oração e assim como jejum. Jejum e oração não é exatamente para fazer milagres. Jejum e oração é que nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo e às coisas de Deus. Nós nos colocamos em alerta para as coisas espirituais. Este é o motivo e o sentido de jejum e oração. Muito bem, para fazer nossa aplicação, vamos aqui recapitular, fazer em tela rapidamente tudo o que aconteceu aqui. Jesus desce do Monte da Transfiguração com João, Pedro e Tiago. Quando ele chega lá embaixo, ele encontra uma grande multidão e os escribas discutindo com os seus outros 9 apóstolos. Jesus pergunta para os escribas: o que discutir? O que vocês estão discutindo com os apóstolos, com os meus discípulos? Um no meio da multidão responde: é que eu trouxe, Senhor, o meu filho, que é o único filho, que desde a infância o espírito imundo o toma e o joga, o despedaça, joga no chão, ele fica babando, rangendo os dentes. E os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus responde: ó geração incrédula, ó geração
incrédulo, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei ainda? Traz o menino para mim. Quando traz o menino, esse menino, ao ver Jesus, o espírito demoníaco, né, o espírito de possessão, não suporta a presença de Jesus, já comete esse menino, o menino cai no chão e começa tudo de novo. Curiosamente, Jesus, em vez de se dirigir ao menino para a cura, ele percebe que tem alguma coisa que impede a cura desse menino. E qual é o empecilho? A incredulidade do pai. Jesus não era só médico, fazer milagres por milagres, ou só para chamar atenção para ele. Não, Jesus curava na íntegra, em todas as questões. Jesus vira para o pai e fala assim: há quanto tempo esse teu filho padece disso? O pai fala: desde a infância. Jesus então começa a falar com o pai e deixa o menino lá possesso. E ao falar com o pai, ele fala para o pai assim, a seguinte frase: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Este pai, quando recebe esta palavra no seu coração, começa a chorar e diz a Jesus com lágrimas: eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Jesus faz o milagre primeiro no coração do pai e depois se dirige ao filho, liberta o filho fica como morto. Mas Jesus o toma pela mão e levanta, dizendo: olha, o milagre é completo. Nossa aplicação. Eu sei que você ama os teus filhos. Nós amamos os nossos filhos. Por isso que eles são chamados de filhos. O sucesso dos nossos filhos não está só com eles. O sucesso dos nossos filhos não está só no empenho deles. O sucesso dos nossos filhos, a saúde, a segurança, estão na nossa fé. O filho nessa história aqui foi curado depois que Jesus curou a incredulidade do pai. Portanto, toda manhã, ou sempre que nós estivermos concentrados em nossa família, nós devemos interceder junto ao Pai, em nome de Jesus, pelos nossos filhos. Pedir a Deus que lhe dê bons estudos, que lhe dê boas companhias, que lhe abra as portas do emprego quando chegar o momento correto, que lhe abençoe, que lhe dê saúde. Essa é a função de pai e mãe, dos pais. Nós temos que interceder sim pelos nossos filhos. E ainda que eles nem saibam, Deus está os abençoando pelo nosso pedido sincero. E como é que Deus ouve a nossa oração? Não porque nós merecemos, nós não merecemos nada. Aliás, a graça é imerecida, porque foi Jesus que pagou o preço por nós. Mas quando nós temos o nosso coração sem incredulidade alguma, tendo fé, nós pedimos em nome de Jesus ao Pai, e Ele protege os nossos filhos, ajuda os nossos filhos, e estão conosco. Então, esta é a aplicação. Nesse dia, pare um momento, alguns minutos, alguns segundos, feche os teus olhos se você puder, e peça ao Pai pelos teus filhos. Peça que lhes prosperem, que dê saúde, que lhes dê boas companhias, boa escola, boa faculdade, que eles possam prosperar, que eles possam ser felizes, que é o mais importante. Faça isso, interceda. Não amaldiçoe seus filhos. Não se dirija com palavra, não se dirija a eles com palavra que pode causar uma baixa autoestima neles. Encoraje-os. Os filhos, a Bíblia diz que os filhos são como flechas. E flechas nós temos que lançar adiante. Lançar a vitória, lançar a prosperidade. Lançá-los de uma forma onde eles possam ter uma vida estável, feliz, em paz, né? Com conhecimento, com cultura. Interceda pelo teu filho, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos filhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que os nossos filhos sejam bênçãos, Senhor, nas tuas mãos.
Que os nossos filhos tenham saúde, tenham paz. Oh, Pai querido, eu oro pela vida do meu filho Nicolas, pela vida do meu filho Arthur, pela vida da minha filha Bárbara, Senhor. Prospera os meus filhos, entra com a tua providência, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Glória a Deus, né? Amanhã continuamos com a história, né? Amanhã o tema é o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Se você está curioso, eu também estou curioso. Então, não perca o programa de amanhã. Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.